bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um café e hoje com um convidado especial, que é o Robson. E vamos lá, vamos se apresentar aí para o pessoal. Conta um pouquinho quem tu é, o que tu faz. Então, eu sou Robson Dias, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, sou espiritualista, sou babalorixá do Ritual de Almas de Angola, né? É a Umbanda Sagrada. Também sou o estudioso da doutrina espírita, que há mais de 25 anos, então eu sigo essa doutrina. Eu vejo ela como uma ciência, uma filosofia e, por último, a religião, né? E sempre buscando nos mais diversos povos e culturas, desmembrando a mediunidade, desmembrando essas forças da natureza, as forças sagradas. O Robson é uma caixinha de surpresa, né? Então, como a gente estava falando aqui, sempre que a gente começa a conversar, se a gente não disser, não, agora deu, vamos embora, a gente fica aí. Então, gente... ele é super inspirado, né? Ele deve ter os dele ali assoprando. Vamos falar mais, vamos conversar, vamos trazer conhecimento. Eu até sinto já daqui. Sim. Por isso que vai, por isso que rende. Cada encontro deve ser uma aula com ele, né? Com certeza. Não, e eu fico perguntando, né? Eu sou curiosa, mas a memória às vezes é meio falha, daí eu fico perguntando 500 vezes a mesma coisa, mas ele tem a paciência, ele explica sempre direitinho as coisas. Então, eu que não conheço ele, gostaria de saber já, né, de começo, de largada, porque agora eu vou me inspirar em ti, né? Todos os nossos convidados, para mim, é inspiração, mas tu em especial, porque tu tem a mesma formação que eu, que é a psicologia. E eu estou trilhando esse caminho mais espiritualista para trazer ao tradicional o que falta na medicina clássica, a espiritualidade, né? Que é uma coisa que a gente já conversa aqui nesse canal, e o canal é para isso, despertar para essa questão holística, né, do ser humano. Tanto é que hoje em dia eu até tenho uma dificuldade de dizer qual a linha psicológica que eu lido, porque eu acho que eu sou muito intuitiva, então eu não posso dizer para os clientes que eu sou espiritualista e que eu sigo minha intuição, porque para a psicologia, tu sabes como, né, formado, isso meu Deus, na acadêmico lá, quando tá dentro da academia estudando psicologia, isso não pode, todo professor deixa bem claro, não misturem. Mas como foi para ti? O que veio primeiro? Tu já nasceu com essa mediunidade mais aflorada e aí tu quis se aprofundar e foi para psicologia? Ou tá que nem eu, que da psicologia acaba vendo esse buraquinho que tem nos estudos e aí vai buscar a espiritualidade, espiritualismo? Como é que foi para ti a tua trajetória? Então, a minha trajetória começou, porque não é a minha primeira graduação, é a minha segunda graduação. Então, a minha primeira graduação ela é muito matemática, ela é sistema de informação, e eu também tenho pós em governança de TI. Olha. Então, quando eu, é a caixinha de surpresa. Quando eu terminei a minha pós de governança de TI, eu já era espiritualista, eu já frequentava o centro espírita, né? Eu estudei muito a psicologia reencarnacionista. Uhum. Então, ali eu peguei dois grandes exemplos para a minha vida, Chico Xavier e Divaldo Franco, mas especialmente uma mentora de Divaldo Franco, que é Joana de Ângeles. Então, todas as reencarnações dela, ela foi freira, educadora e psicóloga. Uhum. Então, eu comecei a trilhar um caminho dentro da psicologia muito rápido. Só que, como a gente sabe, a faculdade ela bloqueia certos conhecimentos. Então, quando eu estudei anatomia, ficou muito superficial. Então, o professor falava, é um corpo inanimado. Só que aí a gente volta nos grandes mestres, lá em Freud, em Jung, a gente vai e eles têm uma sabedoria religiosa. Eles Sim. têm uma crença. Então, se a gente pega Jung, a história de Jung, ele vivia conversando com uma pedra.
É gente. espírita total, né? Dizer que é a pedra, só porque, né? E ele dizia para ele mesmo que a pedra respondia a ele. Um psicólogo, depois ele fez medicina, um psiquiatra com Louco, título, supostamente doido. e fez desmembrou a cultura oriental para a cultura ocidental para nós de uma forma nos livros dele totalmente transpessoal. Então ele deu um caminho para transpessoal ali. Então eu busquei nessa pós que eu terminei há pouco tempo, na psicologia transpessoal, esse enfoque do homem, matéria e ser. Sabe, o espírito o nosso espírito, porque a gente vai buscando várias crenças e a gente fica às vezes, poxa, mas a academia diz isso, mas aí às vezes vem situações para a gente que a academia não sabe responder. Exatamente. Só que aí a gente começa a buscar na ciência. Então a gente vai para dentro da academia com os fenômenos anômalos. Né? Que a gente, dentro da psicologia, a gente não diz, ele teve uma incorporação, ele entrou em desdobramento com o ser divino. A gente diz, ele teve um fenômeno anômalo. Então a gente busca usar os termos acadêmicos para dizer aquele fenômeno que a gente teve contato. Né? Então eu comecei a buscar isso. E eu descobri, dentro da psicologia transpessoal, que ela estava estudando esses fenômenos fora do país. Então, tem academias já nos Estados Unidos estudando sobre isso, e até um professor meu, ele fez um trabalho todo sobre psicologia anômala. E essa bagagem, eu digo para todo mundo buscar um pouquinho, que é uma bagagem científica. Tem até um livro que é um médico, eu acho que é Brais. Ele conta a história de ele era um ateu, né? Ele era um psiquiatra muito famoso nos Estados Unidos, várias escolas, como Harvard. Ele passou por várias escolas bem acadêmicas e ele não acreditava em nada. Então, tudo ele tinha como comprovar o que ele estava aplicando nas pessoas. Então, a pessoa tinha um distúrbio neurológico. Ele conseguia tratar aquela pessoa através do que ele aprendeu na academia. Até que apareceu dentro do próprio hospital dele, onde ele trabalhava, uma enfermeira que ela já tinha passado por N psiquiatras e N psicólogos e ninguém conseguiu trabalhar o caso dela. Então, e aí ela foi indicada para ele. E ele não conseguiu, gente, com toda a experiência dele, trabalhar com ela. E ele teve que buscar a forma espiritualista. Então, ele vai buscar a forma transpessoal e a forma espiritualista para tratar a paciente dele. E nisso ele cria, depois de 3 anos ou 2 anos que ele tratou ela, né, que ele fez todo o acompanhamento, ele disse que ele não poderia mais guardar isso para ele. Então ele disse, eu não posso ficar preso à minha vida acadêmica. Eu vou levar isso para o túmulo, eu já estou numa fase avançada da minha vida e eu vou deixar isso passar sem a academia saber disso. Aí ele assim, que a espiritualidade, ele pediu, ele teve ele teve uma invocação onde ele foi dormir e pediu para esse ser, né, que ele conversava assim aleatoriamente com alguma coisa. E ele disse que sonhou. No outro dia ele disse, eu vou publicar a história da minha paciente. Pediu todos os direitos autorais para a paciente e publicou esse livro. Então, os livros Qual é o do livro? Brian que são vários, tem muitos mestres
Eu tô vendo aqui os nomes dele. Tem a mesma alma, muitos corpos, tem vários livros. Eu São gosto de ler os vários livros livros. dele. São Uhum, fascinantes. uhum. Mas agora eu não me recordo. Mas Depois tu passa e aí a gente deixa ali na isso. descrição também do vídeo para quem quiser ver também, né? Então ele abriu isso Ele é um lá grande pensador aqui na psicologia nos Estados Unidos. Eles têm. Alguém já comentou sobre o nome dele e antes disso eu já vinha, gosto de ler, né, comprar livros na área da psicologia, ainda mais se sai do campo clássico acadêmico, né? Então esse nome para mim, se eu vejo o nome dele, eu já sei que o livro é bom, a coisa é boa, porque ele vai mais alternativo, digamos assim. Isso. E já faz mais de 100 anos ou 80 anos que esse livro está, 40 anos, eu não faço ideia, porque é lá em 1900 e alguma coisa que foi escrito esse livro. Então, já imagino o quanto de estudo se caminhou de lá para cá, desde que ele deu abertura nesse campo. Então, a psicologia transpessoal ela já estuda até fenômenos de vidas reencarnatórias, por exemplo. Vou pegar um número X, tem 3.000 casos onde eles estudaram a fundo essas vidas dessas crianças que nasceram dizendo que eram reencarnações de pessoas famosas, né? Ou pessoas sem status. E 400 dessas 3.000 casos já foram comprovados como reencarnatórios. A pessoa sabia onde estava o ouro enterrado, onde era a casa, onde a chave estava guardada, quem eram os pais da vida passada, Eu já vi fatos, casos assim. fatos de fatos que só a família saberia. Então, tem uma matéria toda dentro da psicologia já para esses relatos. Tem até casos dentro do Brasil. Na Bahia tem dentro da Universidade Baiana, que agora eu não me recordo, tem um estudo sendo preparado por. Ai, como é que é o nome dele? Depois eu dou o nome do professor. Eu acho que é Jairo. Por Jairo, que a ciência está estudando a ayahuasca, que eles estão vendo as causas e efeitos da ayahuasca dentro das aldeias indígenas, e o caso de mediunidade, o caso espiritualista, o caso porque a gente sabe que fora do ritual, ela tem uma maneira de agir no corpo humano. Então a gente pode dizer que ela tem efeitos alucinógenos. Só que dentro do ritual ela tem toda uma forma de ser preparada. E é isso aí que faz a diferença, né? E isso faz a diferença. Então é diferente da gente vivenciar a mediunidade, né? E vivenciar dentro de um contexto religioso. Então vamos dizer. Deixa eu aproveitar e te perguntar, desculpa te cortar, mas assim, trazendo para essa questão da mediunidade, eu queria que tu contasse um pouquinho como que tu percebeu essa mediunidade em ti, e até para te fazer esse link com a psicologia, com tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu te conheço um pouco, né, que tu tem toda essa parte espiritualista, da mediunidade super desenvolvida, tu busca as respostas e todo o embasamento científico também, e que é isso que a gente tem tentado fazer aqui nesse canal, né, dessa junção e de mostrar que está tudo junto. Então, conta um pouquinho assim, como é que foi, como é que tu se descobriu, como é que foi essa experiência para ti, que eu sei que é bem legal essa história, né? Que num primeiro momento não foi tão legal, enfim, depois tu não É que pôde fugir ali, né? não tem só o lado bonitinho da mediunidade, né? Tem os desdobramentos, vamos dizer. Eu já era uma criança diferente das outras. Então, eu tinha meus amigos imaginários, que não eram tão imaginários assim, né? E
E eu fazia catequese numa igreja próxima de casa. Eu fazia eucaristia, né? E eu ia para a igreja um pouco mais cedo e eu ficava conversando com as velhinhas na igreja. Só que não tinha velhinhas na igreja. Tinha as velhinhas imaginárias, entende? E um dia o padre me perguntou com quem que eu estava conversando. E aí eu peguei e comecei a descrever. Essa velhinha me explicou assim, assado, que Jesus é assim, vivenciou assim, e algumas partes da Bíblia que eu negava. Então, tipo, por que que o padre tomava o vinho, sabe? Se era alcoólico, sabe? Então eu tinha umas perguntas que para minha idade eram muito avançadas. E aí o padre me mandou para uma casa espírita, que seria Obreiros da Vida Eterna, que seria a CEOV, no bairro Campeche. Só que já imagina, estava entrando ali com meus 10, 11 anos naquela época, e sair da igreja católica com todos os dogmas e ir para uma centro espírita, com uma visão totalmente aberta, foi um tabu para minha família. Meu pai não é católico, meu pai não é espírita. Minha mãe não é espírita, minha mãe é católica fervorosa, sabe? A minha mãe é Nossa Senhora é Nossa Senhora, Jesus é Jesus. Até hoje ela não aceita o espiritismo. Ela só diz que eu sou o diferencial. Tipo, ela me vê diferente. E aí, em 1998, houve o primeiro caso de incorporação de uma entidade na minha tia, na minha madrinha, onde essa entidade veio cobrar de um tio meu algo que ele prometeu para essa entidade, que se ele casasse com a minha tia, ele daria essa promessa, né, esse objeto. A gente até hoje não sabe o que ele prometeu. E a entidade veio cobrando, furiosa. A fisionomia da minha tia mudou totalmente. A mão da minha tia, que era nova, ficou como uma mão de velha, inchada. A voz mudou. Minha tia não bebia, não fumava. Pegou um cigarro do meu tio e começou a falar um monte de coisas para esse meu tio. Então, e foi tão impactante aquilo ali para aquele momento na minha vida, que ela estava na minha frente, o meu tio do meu lado, e toda a cena acontecendo ali na mesa. A família não sabia o que estava acontecendo. Isso passou-se, meu tio separou da minha tia, e minha tia buscou ajuda espiritual. Nisso ela começou no Kardec, na doutrina dos espíritos, né? Só que o Kardec, como a gente sabe, ela é ciência, filosofia e religião. E eles são muito fechados ainda na casinha, eu digo assim, em relação a entidades de baixo nível, que eles chamam de baixo nível. Mas é que a gente já tem conhecimento, através do Chico Xavier, de Valdo Franco, mentores mais consagrados, que são forças que o espírito ele se manifesta da forma que ele quer, de determinada forma. Então, um preto velho na Umbanda pode vir no Kardec como um mentor espiritual. Sim. Então, ele pode vir no Kardec todo de branco, em pé, com palavras sábias, e na Umbanda ele vir como um preto velho para saber dialogar com dependentes do público. Então, dependendo da sabedoria da pessoa que está na frente do espírito, ele vai dialogar de forma com conhecimento de cada um. É como se ele vestisse a roupa de acordo com a festa, né? Então, se eu Isso. vou numa festa elegante, eu vou me vestir elegante. Se eu vou numa festa mais popular, eu vou mais popular de acordo com o ambiente, né? Com as pessoas com quem estão lá, né? A gente vê aquilo que a gente sintoniza. Então, criança, às vezes, a gente briga com um amiguinho.
E aí a gente se sintoniza, o telefone toca de lá para cá, gente. Né? Eles se mostram para a gente, não é a gente que vê eles o tempo inteiro. Então, a mediunidade a gente vai trabalhando todo dia, um pouquinho. E lá na minha adolescência, eu bloqueava isso, porque eu me achava tão diferente, porque eu via a áurea diferente nas pessoas. Eu sabia quando uma pessoa estava com uma intenção má para cima de mim, por exemplo. Eu sabia quem usava droga, quem não usava. Eu já selecionava pela energia as pessoas. Então, era muito difícil ter contato com as pessoas nessa fase da minha vida, da infância para a adolescência. Eu procurei psiquiatras, eu procurei psicólogos, eu procurei... Ai, que sofrimento. E eles tentando te enquadrar numa doença psiquiátrica, né? O que muitas vezes piora, gera mais surtos, que é o que a gente vê no cotidiano como profissional da saúde mental, né? A gente vê a medicina tentando ajudar, mas negligenciando a espiritualidade e aí, querendo ou não, piorando casos, né? E era tão engraçado que a mediunidade me levava sempre para médicos e psiquiatras que tinham ligação com o espiritismo. Aí um Para dia... dizer assim, tu não tem por onde fugir, não adianta buscar a ciência, porque o teu caminho é outro. E eu bloqueava, não, eu vou procurar outro psiquiatra. Vou falar para minha mãe que eu quero outro psiquiatra. Então, eu frequentei assim, uns 10 psiquiatras, e os 10 disseram: Robson, tu não tem problema psicótico, tu não tem nenhum problema psiquiátrico. Aí fui para os psicólogos, a maioria com alguma bagagem espiritual. Olha, tu deve procurar ajuda espiritual. E chegou um ponto na minha vida, ali com 20 anos, 18 anos, eu comecei a frequentar vários centros espíritas, porque eu queria entender o que estava se passando. E de tanto eu viver dentro do centro espírita, ajudando as pessoas, dentro do asilo, com os mais velhos, fazendo trabalho voluntário com as vovós, né? Com os vovôs, com as crianças moradoras de rua, com esse povo mais sofrido, eu comecei a escutar vozes. E aí, onde essas vozes eu achava que tinha algum problema psiquiátrico. E, na realidade, era a mediunidade aflorando. Aí eu comecei a fugir dentro da casa espírita, eu comecei a fugir dos grupos. Então, eu estava dentro do grupo mediúnico, onde tinha manifestação. Eu dizia, agora eu vou para o grupo de música. Porque na minha cabeça, no grupo de música, não tinha manifestação, era só cantar as partituras. E o que acabava acontecendo? Alguém do grupo de música se manifestava. Acontecia os fenômenos mediúnicos. Incorporava uma entidade, incorporava algum ancestral, alguém que tinha acabado de desencarnar, porque eu abri o campo das pessoas. Então, um dos problemas da minha mediunidade é que eu afloro o campo mediúnico das pessoas. E eu não lidava com isso. E eu passei por também todos não os grupos. entendia isso, né? E eu não entendia isso. Ele ia passando, ele só ia liberando geral e fugindo do dele, né? Despertando geral e fugindo dele. Então, quando eu fiz 20 anos, eu disse, eu vou fazer o técnico de enfermagem, eu quero ser técnico de enfermagem. Eu quero trabalhar na área da saúde. Fui fazer o técnico de enfermagem. Fiz o primeiro módulo, 1000 maravilhas, né? Provas, trabalhos, fomos para anatomia, Anatomia. Para o anatômico, né? Para estudar os corpos, tudo. Segundo bimestre, a professora foi fazer... A gente foi fazer algum trabalho dentro da sala de aula, onde a gente foi ver um filme. Só que esse filme foi tão marcante, eu sentava nas primeiras carteiras da frente e a turma ficava toda para trás de mim. Esse filme era um romance para nunca esquecer,
né? Que a menina passa por um problema de câncer e é bem lindo, assistam. E a professora passou esse filme em sala de aula. Fiquei super emocionado, né? Não chorei, mas fiquei super emocionado. E eu disse assim, que lindo filme. Eu olhei para trás, vi todo mundo chorando, entrei em incorporação. Foi meu primeiro caso de incorporação dentro da sala de aula. Acordei na sala de enfermagem, com um monte de médico à minha volta, sem entender o que eu estava fazendo dentro daquela sala. Ai, que desespero. Imagina, o que está acontecendo comigo, né? Eu disse, Desmaiei, nem lembro o que houve. Aí me levaram para fazer exame de sangue, como a gente Meu estava Deus. dentro de um hospital, fizeram exame de sangue, chamaram os psicólogos, chamaram o psiquiatra, me levaram para ressonância magnética. Eles, porque para ver se tinha alguma coisa que Tudo normal. Aquele desespero da medicina, não achamos nenhum achado. não acharam Surtou. nada. Veio uma amiga da religião afro e ela chegou para mim assim: esse senhor está aí do seu lado e tu tem que desenvolver. Eu disse, não tenho nada com isso. Querendo fugir da mediunidade. Naquele dia, eu saí do hospital, depois de todo aquele processo, sem entender nada, com 1000 perguntas na cabeça, dizendo, agora eu tenho que ir lá pegar carona com a minha tia para ir para casa, mas antes eu tenho que ir com ela para o centro espírita, que aí ela já fazia o desenvolvimento mediúnico na Umbanda de Almas de Angola. E, gente, eu só ia para assistir, então eu ia bem assim, de braços cruzados, com todo aquele... com aquela coisa da ciência e da filosofia kardecista, não é falar mal, mas Tava te segurando, te bloqueando, Engessadinho. né? aquele engessadinho, sabe? Meio analisando tudo. Não sei, a espiritualidade vinha. Aí tinha um médium que trabalhava com uma entidade e ele dizia, tu vai trabalhar comigo. Eu dizia assim, não vou. Só que não. Só que Aí nunca. eu dizia, na minha cabeça, eu dizia, Deus me livre, eu só estou aqui de passagem. Eu dizia bem assim. Eu só vim ver. Eu só estou aqui com a minha madrinha, que ela é minha madrinha até hoje, né? Só estou aqui com a minha madrinha. Quando ela terminar, eu vou com ela para casa. E amanhã eu volto à minha vida normal. O bicho tolo, né? Um pouco ele sabe, estava sendo educado e nem sabe, né? E nisso eu fiquei um ano e pouco, até eu começar a... Aí eu ia para o centro espírita, kardecista, e lá começou cada vez mais a manifestação a ocorrer no grupo mediúnico de estudo. E aí todo mundo, as coordenadoras diziam, Robson, tu não pode abrir o campo mediúnico dos participantes. Mas nem eu sabia que eu tinha esse dom, porque eu estava ali para desenvolver, para estudar a mediunidade. E não querer trabalhar com a mediunidade, que são coisas diferentes. Tu ler, interpretar, buscar numa literatura o conhecimento do que trabalhar. Mas quanto mais tu estuda, mais a espiritualidade parece que vai abrindo as portinhas dos teus chakras para as manifestações ocorrerem e tu começar a estudar aquilo ali. Aí chegou um dia, eu sentei bem de frente para a porta e faltava chegar uma participante. Isso no Kardec, né? No Centro Espírita. Aí, quando essa participante chegou, gente, tinha eu chamo de irmãozinho sem luz. Né? Eu não digo obsessor, eu não gosto muito de classificar, Tá porque perdido só. depois que eles têm conhecimento, que eles também vão estudar, vão evoluir, né? Como espírito, como entidade, eles recebem luz também, né? Então todo aquele que errou um dia pode vir a acertar.
somos seres humanos e somos imperfeitos. Então, Uhum. E eles também, né? eles É o que tem em também. cima, tem embaixo, o que tem de um lado, tem do outro, né? Então, por isso tem as várias vibrações energéticas, né? E aí eu vi aquele irmãozinho assim, ó, grudado na minha colega, que tinha acabado de aparecer na porta. Gente, no mesmo instante, quando eu vi a criatura, eu entrei em pânico. Eu abri todo o meu campo mediúnico. E a carga energética é muito grande, porque eu entrei em choque com essa entidade. Então, o que aconteceu? Eu recebi toda a carga junto com ela. E eu desequilibrei todo mundo. Então, começou aquela energia a passar por todo mundo. E todo mundo sentindo o corpo tremer. E todo mundo sentindo que aquele ser queria se manifestar ou conversar, né? E as coordenadoras começaram a orar e pedir intercessão ali. Foi quando eu vi É pela como se ele primeira estivesse vez. pedindo ajuda, né? E ali, pela primeira vez, eu senti o poder de uma entidade. E Chegou a me aí, dar um frio aqui, tu contando essa história. e ali a gente recebeu os mentores espirituais que foram levar aquele ser, né? Depois, eu fui interpretar que eu errei por me assustar tanto meses depois, quando eu comecei a estudar Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, se não me engano. Sim. E aí eu comecei a estudar esse livro e eu entendi, gente, eu errei. Eu não devia ter me assustado com aquele ser. E daí tu A gente vibrou na vibração do ser, daí tu liberou, né? cai, a Ficou na gente entra mesma na vibração. sintonia. Exato. O medo abre portas. Então, E aí é tudo pura compatibilidade, né? sintonia. A gente fala bastante disso aqui no canal, inclusive já várias vezes. Então, se tu tá ruim, tu vai atrair coisa ruim. Se tu tá bem, tu vai atrair coisa boa. E ali E o que eu aí, entendi que tu estava falando, que tu estava bloqueando a tua mediunidade, que tu não queria trabalhar isso, tu queria estudar, mas não trabalhar com isso. Mas a espiritualidade arranjava uma forma de, através das pessoas que estavam contigo, se comunicar contigo, né? e aí Pensa o os que mentores aconteceu? dele, né? Ô bicho teimoso. Aí, aí o que aconteceu? Comecei a estudar e aí o mentor da casa chegou para mim e disse assim, ó, tu precisa passar pela escola de desobsessão. Tu tá com um obsessor e tu tem que passar pela escola de desobsessão. Tu precisa passar por tantas sessões de desobsessão, porque tu e esse ser têm alguma coisa para trabalharem junto. E eu aceitei. E aí, toda quinta-feira, lá eu ia para o grupo de desobsessão. Aí chegou um certo dia, me colocaram na porta. Só que na minha cabeça, era um grupo aberto, não era grupo fechado. Então, para mim, aí fiquei ali na porta, entrou um, saía um, entrou um, saía um, entrou um. Aí eu disse, meu Deus, não chega a minha vez nunca. Quanta gente hoje. Só que não tinha gente, era tudo Espírito. espírito. E tu liberando geral. É uma raça. Se bem que fila grande, né? Não para de chegar E eu gente, ali né? na fila, aí eu olhei para o lado, para a moça, assim, não vai acabar, não, essas pessoas de entrar, minha vez vai ser quando? Aí ela olhou para mim assim, bem séria, com uma cara de... Tá, já peguei. Aí ela olhou bem séria para mim assim, tu tá vendo coisa? Porque aqui só tem a gente, é um grupo fechado. Eu disse, o grupo fechado não ó, tá entrando um monte de gente para ser atendido, só eu que não sou. Aí ela disse, ó, depois tu conversa com o pessoal lá de dentro. E a mulher nem olhava para mim, a mulher virou assim de costas, assim, Apavorou ó. também. A mulher nem me olhava. Aí Esse guri veio agitar a casa. no Sim, final eu só para olhei causar.
No final, eu olhei porque a casa ficava... tipo, o centro espírita ali, ela tinha uma outra casa lá embaixo. Um jardim secreto, que a gente costuma dizer, que tem um rio, uma casinha onde tudo começou. E é nessa casinha que estava acontecendo essa desobsessão. Aí eu olhei para fora, vi um monte de homem vestido de roupa de índio, uns caboclos, sabe? Os índios, assim. Ué, agora estou vendo um monte de índio. Será que eles também vão fazer parte? Vão querer entrar? Aí a curiosidade foi tanta que eu me levantei, fui lá e perguntei que hora que eu ia ser atendido. Aí o mentor, eu acho que era o Isaías, o Isaías olhou para mim assim, tu já foi atendido. Tu só tem que ficar ali quietinho, fazendo a tua função, não quer ficar quietinho onde eu te deixei? Aí aqueles índios tudo lá fora. São os guardiões, estão a proteger a casa. Uriah, quando abriu aquela porta que terminou a sessão, eu acho que eu corria 200 quilômetros para casa. Eu fugi. Fiquei, eu acho, uns 4 meses sem aparecer no centro espírita. A minha vizinha que dava carona para mim, toda quinta-feira parava na frente de casa. Vamos, Robson? Não estou mais nessas coisas. Estou em outra. Estou em aula. E nisso eu fugindo. E aí começou as manifestações dentro de casa dos parentes, de novo. Aí eu disse, ai, Jesus, começou. Aí vinha minha tia e incorporava o preto velho dentro de casa. Aí vinha a avó, meu filho, tu tem que continuar. A avó é a preta velha da entidade da minha tia. Olha, tu vai trabalhar com vovôs, quem caminha com as almas, caminha devagarinho. Eu disse, devagar demora muito. Eu agora não achei resposta. E nisso, a minha tia me convidava, vamos para o centro espírita, Cátia. Não, hoje eu tenho prova, amanhã eu tenho prova, inventando 1000 desculpas. E aí, passou-se 4 meses, eu tinha terminado de ler Um Homem Integral, do Divaldo Franco, a mentora Joana de Ângeles. Que ela é bem didática, né? Eu adoro ela, que ela é bem... É 1, 2, 3, 4... Ela é bem... Aí eu disse assim, acabou o livro, eu vou ter que devolver esse livro, já vou ter que pagar a multa. Voltei para o centro espírita, porque eu queria, morrendo de vontade e saudade das vovós lá do asilo, queria voltar para ver as vovós, sabe? A saudade, assim. Aí tá, vou voltar. Aí voltei bem assim, redil, sabe? Sentei lá atrás da palestra, assim. Aí eu ia segunda, terça, quinta e sábado nas palestras. Falava em grupo mediúnico, eu dizia que tinha 1000 coisas para fazer. Aí comecei a ir, a minha tia me convidou para ir numa festa na cachoeira. Não, minto. Eu fiquei doente, gente. De não ir mais a fazer o desenvolvimento mediúnico, eu acordei um dia e eu tive pneumonia dupla. E aí eu levantei a camiseta e mostrei, tia, eu tô com todo o corpo assim. Fiquei, sabe catapora? Eu já estava mais do lado de cá e com os pulmões todos inflamados. E a minha tia, assim, tu tá com reação alérgica, eu vou me levaram para o hospital, já entrei para ficar internado. Eu sei que fiquei quase um mês no hospital, entre a vida e a morte, nessa que a pneumonia podia matar, e quanto mais remédio dava, mais eu piorava. Aí um dia, eu escutando lá os médicos dizendo que não ia ter cura, que não sei o quê, eu comecei a conversar com as espiritualidades. Eu disse, se eu sair daqui, eu procuro vocês de novo. Aquelas promessas, né? Aquelas promessas que a gente vai deixando, faz e depois esquece. E até se arrepende, né? Aí eu disse, se eu sair daqui, eu volto a fazer a caridade que eu fazia. E eu vou trabalhar com adolescente, eu não quero mais trabalhar com idoso. Aí passou uma semana, passou
um tempo, eu melhorei e fui para casa. Aí comecei a voltar para o grupo de jovens. Eu comecei a viajar com um grupo de jovens. Só que aí, gente, a mediunidade começou a aflorar de vez. Sabe aquela fase que os adolescentes estão em desequilíbrio total? E quando chegava um jovem desse, geralmente eles sentavam do meu lado. Eu olhava e via aquela energia toda desequilibrada, acabava manifestando a mediunidade tanto naquele jovem, tanto em mim. E os dois passavam mal dentro do espírito. Aí vinhos me levavam para a sala de reposição de passe magnético, passe água fluidificada, né? Essa parte terapêutica da doutrina, melhorava tudo, voltava tudo a mil maravilhas. E aí eu buscava quem? Os livros, como a fonte, por que aquilo ali está acontecendo. Mas eu não ia só na fonte espírita, eu ia na ciência.